Olá, queridos! Que imenso e grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos falar novamente de educação especial, porém hoje sobre os alunos com deficiência intelectual. Então vamos ao vídeo? Gente querida, falar desses alunos é falar de como acontece o aprendizado de cada um. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e contar a seguinte história. Olha, um homem foi lá na feira, aí depois ele caiu e foi lá em cima e ele trouxe a banana, escorregou e depois ele comeu uma maçã e logo em seguida ele deitou numa rede e foi trabalhar. Tem lógica? Não tem lógica, não é verdade? Pois é mais ou menos assim, claro que de uma forma muito grotesca que eu estou falando, mas é mais ou menos assim que funciona a cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto com deficiência intelectual. No início, ele até entende o que você está falando, mas depois você falando, explicando, ele vai se perdendo e na cabeça dele já deu um nó. Então, já foi. Nós precisamos entender que alunos com deficiência intelectual, e principalmente aqueles que estão do moderados para o grave, né, com aquela deficiência que realmente ele não consegue se concentrar para entender o professor, nós precisamos criar algumas estratégias para que a gente possa atingir esses alunos. É simples? Não, é muito complexo. Nós temos que entender o que é uma deficiência intelectual, porque ela acontece aqui na mente do aluno, onde ele não consegue reter o conhecimento, onde ele não consegue fazer as sinapses necessárias para aquele aprendizado. Então, nós temos que entender como é que se dá o processo daquele aluno específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos preparar para esse atendimento. Hoje eu estou trazendo aqui 7 diretrizes para nos ajudar neste atendimento. É claro que tem outras diretrizes, tem outros caminhos que nós podemos tomar, mas eu estou trazendo essas 7 que é a que eu aplico comigo, no meu atendimento com os meus alunos com deficiência intelectual. Então a primeira delas, sem dúvida, é identificar a necessidade daquele aluno. Como é que aquele aluno aprende? Quando eu digo para ele que isto aqui é uma frase e faço ele escrever a frase e ele ler a frase comigo e depois eu peço para ele, faça uma frase no seu caderno, crie uma frase e ele não consegue, eu tenho que entender então como é que está acontecendo esse aprendizado aqui, ó. Como é que estão acontecendo as sinapses, né, para ligar esses conhecimentos, esse aprendizado na cabeça desse meu aluno. Então, se ele não consegue, eu vou ter que ir no passo a passo. Então, eu tenho que primeiro identificar como é esta deficiência intelectual neste aluno. Tem aqueles que ela é bem leve e dá para a gente ir trabalhando, dá para a gente ir reforçando o conhecimento, dá para a gente aplicar alguns jogos para ele entender como é que se dá o conhecimento, mas tem outros que já não conseguem fazer essas ligações. Aquilo que a gente está ensinando para ele, logo em seguida ele esquece. E nós temos que nos preocupar com esse caminho. Então, a primeira diretriz é entendermos, identificarmos como é que acontece o aprendizado deste aluno em específico. O segundo momento, que até poderia ser o primeiro, né, que é o ambiente acolhedor. Nós prepararmos um ambiente para acolher este aluno, prepararmos este ambiente para que ele entenda que ele está ali conosco, não para a gente ficar dizendo que ele não aprende, que ele não sabe, mas para ele se sentir seguro, para ele entender que nós estamos ali com ele para que ele aprenda, que o nosso objetivo é o aprendizado dele. Então, fazer com que aquele ambiente seja extremamente acolhedor, para que ele se sinta bem, para que ele queira voltar, para que ele entenda, nossa, ela está me ajudando, ela quer, junto comigo, encontrar o caminho para o meu aprendizado. Então, nós temos que trabalhar esse ambiente mais acolhedor, esse ambiente mais positivo para o aluno. A terceira diretriz
é método de ensino diversificado. Não adianta você ficar batendo na mesma tecla todo o tempo, ficar jogando com ele aquele jogo que forma as palavrinhas. E você, toda vez que ele vier, você fica naquele joguinho. Não, é diversificar. Atividades diversificadas têm que fazer parte do atendimento a estes alunos com deficiência intelectual. Nós temos que encontrar diversos caminhos que crie para ele possibilidade dele entender o que a gente está ensinando, de ele compreender aquele sistema ali de assuntos que podem até ser do interesse dele. Muitas vezes os nossos alunos amam a matemática, mas não sabem por onde caminhar. Então você vai ter que ir encontrando formas de trabalhar com ele e para que ele possa aprender de fato. Uma quarta diretriz é nós trabalharmos a educação emocional e social do nosso aluno. É claro que a gente tem que entender como é que ele está, como é que está o desenvolvimento dele em casa, junto à sua família, na sala de aula comum, como é que ele está se desenvolvendo, como é que ele está se relacionando com as outras crianças, com os outros alunos, com os outros adolescentes, com os outros jovens, como é que está o relacionamento deste aluno, porque muitas vezes o nosso aluno com deficiência intelectual, eles são extremamente tímidos, porque eles sofrem muitas vezes o bullying, porque ele não aprende com facilidade, ele fica para trás nas atividades, ninguém quer inseri-lo no grupo das atividades de sala de aula, então eles sofrem ali alguns reveses que não deveria acontecer. Mas quando a gente está trabalhando com este aluno, a gente tem que entender como é que está este processo dele, dentro de casa, na escola, na rua, com os colegas, na igreja. A gente tem que fazer essas perguntas de milhões, para a família, envolver a família nesse processo. Isso que é a nossa quinta diretriz. Nós precisamos trazer esta família para a escola, conversar com esta família, fazer ela nos informar quais são as conquistas deste aluno em casa. Ele come sozinho, ele se veste sozinho, ele faz alguma atividade em casa, ele ajuda no processo dentro de casa. Nós temos que entender como é que está esse processo dele, porque este aluno ele precisa de incentivo e muitas vezes nós temos que incentivar a família para que ela incentive a independência deste aluno, que é muito importante para construir também o aprendizado. Então, envolver a família em todo o processo educacional dos nossos alunos com deficiência intelectual é muito importante. A sexta diretriz, e aqui eu chamo a atenção para esta, porque essa realmente é fundamental, que é a nossa formação, a formação dos professores. O professor precisa ter leitura, o professor precisa buscar conhecimento, o professor precisa buscar metodologias diversificadas, o professor precisa aprender a envolver a família no processo. Então, todo o aprendizado do professor é motivador para que ele atenda aquele aluno com qualidade. Quanto mais eu entendo do que é uma deficiência intelectual, mais capacitado eu vou estar para o atendimento a este aluno. Portanto, a formação no trabalho, a nossa qualificação, a gente entender todo o processo que se desencadeia com um aluno que tem a deficiência intelectual é de extrema importância para a gente poder construir com este aluno e com esta família tudo aquilo que vai ser possível para a gente fazer o atendimento especializado e para que este atendimento seja efetivo. E como sétima diretriz, a avaliação. É claro que nós temos que fazer uma avaliação. E esta avaliação, ela não tem que ser quantitativa. Ela precisa ser uma avaliação qualitativa. O que eu estou fazendo está atingindo o aluno? Até onde ele aprendeu? O que eu preciso avançar? Onde eu preciso buscar? Se eu preciso buscar novas metodologias para trabalhar com este aluno, ele conseguiu atingir o objetivo que eu tracei? Ou eu vou precisar rever os meus objetivos? Porque não é o aluno, mas é tudo que está envolvendo aquele atendimento para aquele aluno. Então eu não estou avaliando ali o aluno, se ele aprendeu ou não aprendeu.
porque o meu atendimento especializado, ele tem que levar o aluno ao aprendizado. Então, muitas das vezes, eu tenho que avaliar muito mais o meu trabalho do que o aprendizado do aluno. Se tudo que eu propus para aquele aluno teve êxito, não teve êxito, então onde eu vou mudar? Quais metodologias eu vou buscar para inserir nesse processo, para que eu consiga alcançar esse aluno em seu aprendizado? Então, a avaliação qualitativa, ela tem muito mais a ver com o processo que está acontecendo naquele aprendizado do que avaliar o aluno. Então, ela precisa ser uma avaliação contínua. Eu tenho que estar fazendo continuamente esse processo avaliativo. E é isso, queridos. Eu creio que trabalhar com os nossos alunos com deficiência intelectual vai nos dizer muito mais de nós, professores, do que do próprio aluno. De como nós entendemos esse processo, de como nós entendemos como eles aprendem, de como a gente enxerga esse aprendizado, de como nós enxergamos esta avaliação quando eu faço a avaliação e verifico que caminho eu estou tomando, se está dando certo ou não, se eu tenho que mudar de rota. O atendimento especializado a este aluno diz muito mais do como eu estou propondo as atividades para ele, para que eu consiga dizer para o professor lá da sala comum: olha, professor, ele conseguiu aprender matemática dentro desta metodologia, ele conseguiu aprender português dentro desta metodologia, ele conseguiu compreender os processos quando eu utilizei tal e tal material, quando eu fiz uma adaptação aqui, quando eu criei uma estratégia aqui, quando eu dei para ele material que ele conseguiu trabalhar. Então, esse é o caminho de nós trabalharmos com os nossos alunos que têm deficiência intelectual. E eu espero aqui muito ter ajudado. E se você quer mais informações sobre esse atendimento, deixa aqui linkado para que eu traga mais informações a esse respeito. Mas você já sabe, não sai deste canal sem antes curtir, compartilhar, se inscrever, porque isto é muito importante para mim e para o nosso canal. Portanto, eu aguardo a sua inscrição, agradecendo aqui os meus novos inscritos que estão chegando a cada dia. Gratidão por estarmos juntos novamente e até o nosso próximo vídeo.